como organizar a minha vida. E eu não digo isso só para aqueles que aparentemente a vida tá uma bagunça, né? Quem chega e olha para a pessoa, vê a vida da pessoa, já logo diz, já deduz: eita, a vida dessa pessoa realmente tá uma bagunça. Não, a vida dessa pessoa realmente precisa de um milagre. Não, não é só para essas pessoas que é esse vídeo, mas para todos aqueles que simplesmente tem faltado um sentido real grande para sua vida. Pessoas que dia após dia correm para um lado, correm para o outro, trabalham, cuidam da família, cuidam da saúde, estudam, têm sonhos, têm propósitos, têm metas a serem cumpridas, ano após ano, dia após dia, e nunca acaba. É para as pessoas que acham que tá tudo bem, que acham que tem uma vida prazerosa, que tem uma vida cheia do material, cheia das coisas dessa terra, que aparentemente vivem bem, mas que no fundo mesmo não vivem. E não têm ideia, não sabem o que fazer para isso mudar. Não sabem o que fazer para de fato terem um verdadeiro sentido para suas vidas. Se você ainda não encontrou a plenitude de vida, é porque lhe falta a peça mais importante: Jesus Cristo. E sabendo disso, o Espírito Santo, ele fala no dia de hoje sobre uma passagem muito interessante, que é a chave para tudo. É simplesmente o segredo revelado. É a chave que, quando você coloca na fechadura e gira, pronto. Quando você entende isso, pronto. A sua vida muda a partir desse momento. Você quer saber qual é essa chave? Vem comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que tesouro é esse? Eu quero que você... Eu quero não. Eu creio que o Espírito Santo... Imagine Deus aqui diante de você, não eu. Eu sei, eu sou falha, eu sou um ser humano. Mas imagine se Deus estivesse diante de você agora e Ele pedisse para você fechar os olhos e pensar um pouco e responder: o que mais você tem buscado na sua vida hoje? Qual é a coisa mais importante que você tem almejado na sua vida hoje? O que é que está no centro da sua vida? Algo que você pensa todos os dias. Algo que você até chega para pedir a Deus: meu Deus, eu quero tanto isso. Tanto, mas tanto. Que a sua vida gira em torno disso. O que seria então? Pensa um pouco.
Porque isso daí que você responder, esse é o seu maior tesouro. E aqui a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, e vamos imaginar que o seu tesouro é o seu filho. É o seu filho. É a vida do seu filho. Você ama esse filho. Então, o seu coração está nele. Consequentemente, a sua alma também está nele. Então, imagine a sua alma, o seu coração, a sua vida nesse filho. Se alguma coisa acontecer com ele, só um exemplo, se ele vier a morrer, o seu coração e a sua alma vão junto. O seu maior tesouro é o seu trabalho. Você pensa no seu trabalho o tempo todo. Você tem que cumprir metas. Você tem um objetivo, você tem um propósito. O seu trabalho toma todo o seu tempo. É o seu trabalho, é o seu estudo, é a sua faculdade. Não, eu tenho que me formar, eu tenho que ser alguém bem-sucedido. Eu tô dizendo que é errado? Não. Mas quando a pessoa faz disso tudo o seu tesouro, então a alma dessa pessoa, o coração dessa pessoa está nessa coisa ou pessoa. E consequentemente, se algo vir a falhar, se algo vir a dar errado, que é mais propício que isso aconteça, sabe por quê? Porque está nesse mundo, esse mundo não tem nada certo, firme. Aqui tudo passa, tudo é passageiro aqui. Então é certo de, em alguma situação, em alguma circunstância, isso daí desmoronar. Então, quando desmorona, a sua alma e o seu coração vão junto. E, consequentemente, a sua vida se desorganiza. A sua vida fica sem sentido. Se aquilo que você mais ama, se aquilo que você mais deseja falhar. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. É tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. E se você coloca como prioridade qualquer coisa menos Deus, se Deus não é a prioridade da sua vida, se Deus não é o centro da sua vida, se Deus não é o seu tesouro, então a sua vida com certeza vai desmoronar. É certo disso. Sabe por quê? Porque Deus é o sentido de tudo. Jesus é o sentido da vida. Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E é Ele quem organiza a nossa vida. Ele estando no centro de tudo, então a nossa vida pode simplesmente tomar o rumo certo. Porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele é Senhor, Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está aqui, nessa palavra. Ele está aí. Com todos aqueles que creem. Aqueles que não creem, como podem ser ajudados? Então, o que eu quero dizer, creio que o que o Espírito Santo queira dizer, como ele está dizendo aqui na palavra, não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem
tudo consomem. É passageiro. E onde os ladrões minam e roubam, é fácil de ser tomado, roubado, destruído, porque é passageiro, é perecível, tudo dessa terra. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por que isso não acontece no céu? Porque é eterno. Tudo aquilo que a gente faz nessa terra, tendo a eternidade como a base, então isso que a gente faz perdura pela eternidade, perdura por toda a nossa vida. Então, estamos ajuntando tesouros no céu para nossa verdadeira vida quando ela se manifestar. A nossa vida é eterna, a nossa alma, ela é eterna. E se você coloca a sua vida pautada em coisas perecíveis, a sua alma vai morrer junto com essas coisas. Só que a alma não morre. E o que seria então essa morte? Seria a segunda morte. A do lago de fogo e enxofre, a do inferno. A alma, ela fica viva, só que ela ao mesmo tempo está morta porque está longe de Deus. Ela vai para o inferno se não ajuntar tesouros no céu, aqui nessa terra. Então tem que haver uma decisão, tem que haver uma escolha da sua e da minha parte, algo individual. Escolha por ajuntar tesouros no céu, escolha por Jesus Cristo. Enquanto há tempo, escolha. E saiba que no meio dessa escolha, você tem duas opções. Ou você escolhe por Deus ou você escolhe pelo diabo. E o diabo, ele trabalha todo dia para o ser humano simplesmente tirar Deus do centro da sua vida, da prioridade da sua vida e colocar coisas e pessoas como centro. O diabo conseguindo colocar na vida da pessoa coisas e pessoas como centro da sua vida, como tesouro do seu coração, ele vai deitar e rolar, ele vai fazer o que ele quiser. Porque Deus não vai estar ali. Deus não vai estar ali para proteger a sua alma. Deus não vai estar ali para guiar você, para direcionar os seus passos, os seus pensamentos. Ele não vai estar ali como centro. Deus, ele só pode agir na vida de alguém se ele estiver como centro da vida dessa pessoa. O primeiro lugar tem que ser dele. Ele não vai dividir o primeiro lugar com ninguém. É a mesma forma você querer sentar numa cadeira e vir alguém querer sentar com você na mesma cadeira. Vai ser desconfortável. Vai ser chato. Vai ser inconveniente. Porque você quer a cadeira só para você. Porque a cadeira é pequena. Só cabe uma pessoa. Existe uma cadeira no nosso coração que somente um pode assentar. Ou é Deus, ou é o diabo. E o diabo muitas vezes representa, ou todas as vezes, representa a própria vontade do ser humano. Como aconteceu desde o início. Desde o início, Adão e Eva escolheram a si mesmos e não obedecer a Deus. Eles simplesmente colocaram como tesouro no seu coração
o conhecimento, adquiriu o conhecimento do bem e do mal, comendo daquele fruto. Imagine quanto tempo Eva passou andando pelo jardim e só observando de longe a árvore que não poderia ser comido o seu fruto. Imagine o diabo só observando como a serpente, observando suas reações, o seu rosto que se inclinava assim. O diabo não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode observar. Ele observa como um leão que tenta nos tragar a todo tempo. Ele observa as nossas reações, ele observa as inclinações, as expressões. Imagine, não sabemos quanto tempo Eva passou caminhando naquele jardim e só observando aquele fruto, desejando. Mas o diabo viu alguma coisa, porque ele tentou a ela e não a Adão. Então ele deu a sugestão: não, de certo que não morrerão. Ele deu uma sugestão, ele não obrigou Eva a comer do fruto, ele simplesmente sugeriu. E ela aceitou, porque dentro dela já existia um tesouro guardado ali. Era o que ela mais queria, provavelmente. Adão apenas foi influenciado pelo desejo ou pela curiosidade de ver o que aconteceria. Contudo, nenhum dos dois tinham ainda Deus como centro, como tesouro do seu coração. E hoje é o que mais vemos: as pessoas colocando coisas e pessoas no lugar de Deus. Então o diabo, ele trabalha, ele quer todo o tempo que a gente troque a Deus por qualquer outra coisa ou pessoa. Que a gente considere coisas ou pessoas mais importantes do que a presença de Deus na nossa vida. Então essa é a chave. Essa é a chave para aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, por exemplo. Colocar outras coisas ou pessoas como o tesouro do seu coração. Aquela pessoa não para de pensar naquela coisa. Nossa, eu quero conquistar isso. Já tem anos na minha vida que eu tento conquistar isso, que eu busco por isso, que eu busco por aquela pessoa. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E coloca como centro da sua vida e, consequentemente, é a sua alma. E se a sua alma está numa coisa ou pessoa que não é Deus, então você está dando espaço para o próprio diabo guiar a sua vida. O Espírito Santo é a promessa de Deus com a vinda do Senhor Jesus, Ele que nos batiza. O sacrifício de Jesus nos permite nos achegar a Deus, receber o Espírito Santo dele, viver em plenitude de vida até a eternidade. O Espírito Santo é o verdadeiro sentido de uma vida plena. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Mas para recebê-lo é necessário deixar o tesouro do nosso coração ser o próprio Deus. Aquele que a gente mais deseja na nossa vida. Deus. A gente desejar as coisas de Deus, a gente querer estar com Ele, a gente buscá-lo, pensar nele todo dia, a gente, assim que ao acordar e ao deitar, Ele ser o centro de tudo, Ele ser o dono da nossa mente, do nosso coração, Ele ser o nosso maior tesouro, a ponto de que
Por mais que as coisas deem errado durante o dia, algumas coisas não saiam como a gente desejava, ou alguma coisa aconteça que não era aquilo que a gente queria, não importa, porque eu tenho sentido na minha vida, porque eu tenho meu Pai comigo, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho a luz. Ele é o tudo, Ele é o tesouro do meu coração. E o mundo pode acabar tudo, mas eu tenho Ele. E é o que importa. Então a minha alma vai estar em paz, a minha alma vai ter sentido, a minha alma vai ter vida, forças, vai ter tudo. Nada vai me faltar. Porque o Senhor vai ser o meu pastor e nada vai me faltar. Então esse é o sentido. E eu queria terminar esse vídeo só falando uma passagem que é do próprio Senhor Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles lançará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O que chama a atenção nesses 3 versículos é a questão da alma. Aqui fala, aqui profetiza sobre o Senhor Jesus, que ele viria para levar sobre si todas as nossas enfermidades, pecados, mazelas, tudo. Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em fazê-lo enfermar. Por quê? Porque aquela atitude de fé sacrificial, um amor sacrificial, salvaria a muitos. E Deus não teria apenas mais um filho, um unigênito. Ele é unigênito de Deus, mas Deus teria muitos filhos, verdadeiros filhos. Salvaria a muitos. Ou seja, o sacrifício que nos traz a paz, o sacrifício que nos reme do pecado, remir a nossa vida. Jesus veio para isso. E ele entregou a sua própria alma por nós. E lembra, a alma é o nosso coração. Então ele entregou a sua alma por nós, porque o tesouro do seu coração estava em agradar ao Pai. A atitude de Jesus agradou a Deus. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. O tesouro do seu coração é Deus. Por isso ele fez tudo isso. E ele amou a nós também. Ele amou a nós. Entregou a sua própria alma em sacrifício. Em muitas passagens aqui ele fala a alma. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O fruto do trabalho da sua alma. Quando derramou a sua alma na morte. Olha o que é que ele fez com a própria alma dele, com o próprio coração dele. Olha o que é que tinha no coração de Jesus. Olha o que é que tem dentro dele. Um amor sacrificial. E é isso também
que devemos ter dentro de nós, para todos os dias estarmos agradando ao Pai. Eu oro para que o Espírito Santo tenha aberto o seu entendimento, que pelo menos uma semente seja aproveitada, cresça, germine, cresça e dê fruto para a mudança da sua vida. Se a sua vida ainda não mudou, se a sua vida continua na mesma, se você ainda não tem um sentido para a sua vida, se você ainda olha para si e não tem plenitude de vida, é porque falta o maior tesouro do seu coração, que é Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da sua vida. Coloque Deus no centro e você verá todas as áreas da sua vida serem transformadas. Deus abençoe e até a próxima.